Já quero iniciar esse vídeo aqui me desculpando com vocês, porque nós não tivemos hoje a programação Bastidores Celestes por razões nobres. No meu caso, eu tive hoje a minha colação de grau, graças a Deus. Estou chegando em casa agora, inclusive. São exatamente 11 horas e 38 minutos, no momento em que estou gravando esse material para vocês. Então não pude abrir programa hoje por essa causa absolutamente nobre. E o Rafa não pôde, porque o filho dele está internado. Melhoras para ele, que Deus possa permitir que tudo corra muito bem. Hoje é um dia muito especial para mim. É o dia que eu conquisto a minha primeira graduação. Estou muito feliz mesmo. O Canudo está ali. Eu deveria ter trago ele para cá para mostrar para vocês, mas amanhã eu mostro no programa ao vivo. Uma realização, né? Agora eu estou fazendo outra faculdade, que é de letras, para a gente complementar, e depois disso é só estudar a função mesmo, o exercício, né? O exercício da profissão. Graças a Deus, agora sim, jornalista formado, graças ao meu bom Deus. Hoje foi a minha colação de grau, muito feliz por essa conquista. Tá chegando a hora do jogo entre Cruzeiro e a equipe do América pela semifinal do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, Campeonato Mineiro. Já estou com a cabeça lá no Campeonato Brasileiro, porque nós vamos falar sobre isso aqui ainda hoje, neste mesmo vídeo. Vamos falar também sobre o D'Alessandro, qual é a função real desse executivo dentro do Cruzeiro. Vamos falar do Marlon, vamos falar do Richard e das prioridades do Cruzeiro, além das mudanças que o Paulo Pezzolano pode promover na equipe titular. Vamos falar também sobre a janela de transferência que se encerra no próximo dia 3, né? E o Cruzeiro continua no mercado, né? E é importante que o time celeste acelere o processo para que possa ter um time para iniciar o Campeonato Brasileiro, um time plausível. Aí tem a outra janela, né? Janela do meio do ano, onde, óbvio, traremos mais reforços para que o time possa estar cada vez mais consolidado. Aliás, este foi um dos temas discorridos no podcast de hoje, lá no Cruzeiro, e o Big trouxe um pensamento fantástico, trazendo lembranças, resgatando lembranças, né, do torcedor cruzeirense e conscientizando. Esse é o nosso trabalho aqui na plataforma, conscientizar o torcedor da realidade e não daquilo que a gente quer que aconteça, aquele mundo fantástico de Bob. Não, ele não existe. Então nós temos como obrigação de fazer com que você se conscientize. E o Big trouxe uma fala importantíssima, talvez até depois eu faça o corte e coloco aqui no Cruzeiro em Foco, para você acompanhar. O Big trouxe a lembrança o ano de 2006, trouxe a lembrança o ano de 2007, o ano de 2010, todos esses anos o Cruzeiro, 2008, em especial 2008, que o Cruzeiro começou o ano com um time totalmente desacreditado e terminou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque começa-se o ano com uma equipe e termina com outra, né? Então isso tem que ser colocado sempre em pauta todas as vezes que tivermos a oportunidade de conscientizar. No ano de 2008, o Cruzeiro começou com uma equipe e finalizou com uma outra equipe já bem forte. E chegamos para 2009 disputando Libertadores, terminamos em 5º lugar. Libertadores, e chegamos na final com um time também muito limitado, né? Tendo Gerson Magrão como lateral esquerdo daquele time, colocando Sorin no banco. Gente, Gerson Magrão colocou Sorin no banco em 2009. Só para você ter uma base. 2010, a mesma coisa, né? Cruzeiro começa o campeonato com um time e finaliza com outro, sendo vice-campeão brasileiro. Então, o torcedor do Cruzeiro é como o Big disse lá. O torcedor do Cruzeiro cobra muito, mas ele não é burro. Ele sabe muito bem o que o espera. Então, você que é novatinho aí, chegou agora na torcida do Cruzeiro e entende que você tem que criticar tudo e todos a todo momento, tudo tá ruim, busca um pouquinho da história do Cruzeiro, não precisa descer para os anos 90, não. Vai ali nos anos 2000 até 2010, porque muitos que estão hoje aí nas redes sociais e atrapalhando tudo, eles
só lembram de 2011, por causa dos 6-1, né? Muitos nem sabem pelo que o Cruzeiro estava brigando naquele ano. Ele lembra de 2011, 2013, 2014. Só disso que eles lembram. E lembram também de 2017, né? 2017 e 18. E 2019 já não entra na cabeça. A história do clube também não entra na cabeça. Vai lá dar uma estudadinha, né? Depois busca lá o podcast do Cruzeiro. Estávamos eu, o Big e o Virjão falando a respeito de tudo isso aí, para conscientizar um pouco mais o torcedor cruzeirense. Qual é a função, Cláudio, que o D'Alessandro vai exercer dentro do Cruzeiro? Coordenador de futebol. Ele é o cara que vai intermediar, é o cara que vai fazer o elo entre o futebol de campo, né? O campo e bola e a comissão técnica. É o mesmo papel que o Tinga fez lá atrás. E nisso, óbvio, a parte do D'Alessandro vai ser um pouco mais técnica, assim, né? Observação, categorias de base também vai estar ali bem próximo. E óbvio, olhando também o mercado, é um jogador, um ex-jogador fantástico, né? Camarada que tem uma história linda no futebol, Copa do Mundo e tudo mais. Entende de futebol, né? Do futebol jogado, e agora está vindo para a parte teórica, e eu tenho certeza que vai ajudar demais. Contrato até o final da temporada e muito provavelmente fazendo um bom trabalho permanece por aqui. E é assim que tem que ser, profissionalismo acima de tudo. Eu tenho certeza que o D'Alessandro vai somar muito para a instituição Cruzeiro. Marlon já chegou em Belo Horizonte, já fez os exames médicos, assim como o Richard. Marlon, lateral esquerdo, jogador que nós já discorremos sobre o atleta aqui, jogador interessantíssimo, né? Campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, jogou bem com a camisa do Fluminense, jogou bem também lá no Ancaragucu, é uma coisa assim, né? O time que estava agora foi liberado para poder vir jogar no Cruzeiro e eles mantendo 15% dos direitos econômicos do jogador para uma futura possível venda. O contrato de 2 anos com o Cruzeiro será anunciado, será assinado e posteriormente anunciado, assim como também o volante Richard, que chega sob desconfiança. E é bom quando chega um jogador que a gente sabe que tem qualidade e chega sob desconfiança. Esse jogador, quando se sobressai, ele se torna jogador importante para o elenco. Então são 2 nomes que chegam agora, um para o setor de meio campo, onde não vejo tanta carência assim, principalmente no que diz respeito à função que executa esse jogador, mas é um jogador muito duro, jogador que tem uma intensidade incrível na marcação, mas que também sabe jogar. Isso é importantíssimo para o esquema de jogo do Cruzeiro. E o Marlon é esse lateral que tem uma excelente bola parada, vai acrescentar demais para o time cruzeirense, não tenha dúvida. O Cruzeiro está no mercado para poder buscar 2 zagueiros. É aquilo que a gente havia pedido lá atrás, né? Tá indo embora o Brock. Com a presença do Brock, se fosse mantê-lo para a temporada, o Cruzeiro precisaria de mais um zagueiro. Agora, com a saída do Brock, o Cruzeiro busca desesperadamente por 2 defensores. Essa é a prioridade hoje do time do Cruzeiro. 2 defensores. Por que eu falo que o Cruzeiro busca desesperadamente? Entre aspas, obviamente. Porque trabalham com tranquilidade no mercado, mas é uma tranquilidade acelerada, entendendo que o prazo está se encurtando e, principalmente, a estreia do Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro está cada vez mais próxima. São 36 dias para o Cruzeiro estrear no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, já com um time consolidado. 3 de abril fecha a janela de transferências do início de temporada. Então, o Cruzeiro tem um mês, pouco menos de um mês, para contratar esses 2 zagueiros e fechar o elenco para a primeira parte, né, do ano. Os primeiros 6 meses, eles serão fechados com a contratação de mais 2 defensores. Talvez o Cruzeiro consiga contratar mais algum outro jogador dentro das suas necessidades. A gente sabe, o time precisa de reforços. Precisa. Chegaram 2 agora. A gente disse que chegaria 5 jogadores, né? Chegaram 2, o Cruzeiro está buscando mais 2 zagueiros e provavelmente a gente pode ter uma surpresa aí, tá? Então, eu não tenho essa informação, estou falando aqui o que eu acredito
que possa vir a acontecer. O Cruzeiro pode também ter mudanças importantes para a partida contra a equipe do América, valendo pelo primeiro jogo, jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Jogo importante. Paulo Pezzolano não gostou do que viu na partida anterior. Ninguém gostou, né? Essa que é a verdade, ninguém gostou. Mas o treinador também está antenado, porque sabe que o Cruzeiro precisa responder o quanto antes para o seu torcedor o porquê de ter jogado daquela forma e, consequentemente, corrigir todos os erros, que não são poucos, são muitos. O que esperar do Cruzeiro para o jogo contra o time do América pela primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro? Eu, particularmente, espero um Cruzeiro incisivo, mesmo porque a equipe do América... O Cruzeiro atacando mais, tá? Mesmo porque a equipe do América tem a vantagem dos dois resultados por placares idênticos, desde que seja ou 2 empates, uma vitória ou uma derrota pelo mesmo placar, classifica a equipe americana. Ou seja, o Cruzeiro pode vencer uma e empatar a outra, ou suponhamos que vença pelo placar de 2-0 e perca de 2-1, Cruzeiro passa para a final, ou perca por 1-0, Cruzeiro passa para a final. Eu espero que o Cruzeiro faça um jogo com um alto nível de competitividade, e eu acredito que é isso que vai acontecer. Não vejo um Cruzeiro omisso, né, na próxima partida. Eu vejo um Cruzeiro bem dinâmico e com uma intensidade muito alta para poder dar aquela resposta, porque já tem uma venda fantástica de bilhetes. Restam apenas pouco menos de 1.500 bilhetes a serem comercializados, ou seja, a Arena do Jacaré estará lotada em Sete Lagoas. Pessoal de Belo Horizonte está descendo com muitas caravanas, além do número expressivo de torcedores que o Cruzeiro tem naquela cidade. O meu placar para a partida, já vou adiantando aqui, tá? Embora amanhã a gente vai ter um pré-jogo, mas eu já vou adiantando aqui. 1-0 para o Cruzeiro contra a equipe do América. Quem vai fazer o gol, Cláudio? Não sei. 1-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro vence o primeiro jogo, tá? E parte para o Horto para vencer também. Se o Cruzeiro vencer o primeiro, o Cruzeiro vence o segundo. Pode anotar, e se quiser depois, pode cobrar.